liberadas, você adquira a sua revista. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Eu espero que você esteja feliz nessa manhã. Alegre na presença de Deus. Eu e minha casa tivemos ausente uns dias. Depois de 3 anos, eu tirei 2 semanas de férias para quebrar a rotina, porque descansar não descansa não, né? Mas você quebra a rotina. E aqui nós estamos com a graça de Deus. Essa revista, como já foi apresentado aí, a revista de número 6, Desafios e Oportunidades, foi assim um grande desafio mesmo a composição desse material. Na primeira página aí, a página de apresentação, no meio aí tem um parágrafo, que seria aí o terceiro parágrafo, né, dessa apresentação, tem uma listinha de pessoas que se revezaram para compor todo esse conteúdo que, repito, foi de grande desafio, né? Então, essa pessoa que vos fala, que escreveu a lição de número 1, a 4 e a 5, pastor André, a lição 7 e 9, pastor Kleber, a 3, César Alpina, 2 e 6, o Sidney Júnior, que é o Juninho lá da Primeira Renascer, escreveu a lição 8, pastor Georges, a lição 10 e 11, pastor Luiz, a lição 12, pastor Joaci, a lição 13. A segunda página, virando aí, você vê os temas que o Joabe classificou aqui como o bambu vai gemer. De fato, assim, quanto mais polêmico, desafiador é o tema, mais difícil é para você falar. Alguns desses assuntos aqui são assim muito amplos, né? E aí você tem o desafio de resumir o assunto de maneira que fique claro, né? De maneira que fique consistente, mas de forma resumida, pensando também na ideia de que quem usa essa revista não é só a nossa igreja, existem várias outras igrejas que utilizam e que talvez os irmãos não terão acesso ao material nosso de pesquisa para elaborar o conteúdo. Então você já vai ter que dar assim um resumo, mas não é tão resumo assim, e aí torna muito desafiador, né? Por exemplo, uma das lições que eu escrevi aí, que é a lição de número 5, a homossexualidade à luz da Bíblia, eu prego uma mensagem, inclusive eu já preguei essa mensagem aqui na igreja, eu prego uma mensagem sobre esse tema desde 2014. Na época que eu fui elaborar a mensagem para pregar, eu tive muita dificuldade, porque a gente quase não tinha naquela época material evangélico que abordasse o tema, né? E aí agora, para fazer a lição aqui, uma coisa é eu escrever um sermão para eu pregar aqui na igreja. Outra coisa é eu escrever uma lição que outras pessoas também vão ler. É totalmente diferente, né? E agora já existem mais materiais. Para você ter ideia, um dos livros que eu utilizei como fonte de pesquisa aqui para essa lição tem 900 e tantas páginas só desse assunto. A homossexualidade à luz da Bíblia, 900 e tantas páginas, né? E eu utilizei alguns, um desses 900 e poucas, né? Então aí você pega que a gente resumiu tudo aqui para essa formatação da revista em 5 páginas, né? Então está aí o desafio. Então os temas que nós vamos trabalhar são esses. O primeiro de hoje, o desafio de fazer diferença, não é esse nem tão polêmico, mas com alguns pontos assim de forte responsabilidade para nós. A segunda lição, nós vamos trabalhar sobre o marxismo cultural versus cristianismo. A lição 3, o cristão e a política. A lição 4, ideologia de gênero e a Bíblia. A lição 5, a homossexualidade à luz da Bíblia. A lição 6, feminismo versus cristianismo. Lição 7, aborto, o que a Bíblia diz. Lição 8, o cristão e as redes sociais. Lição 9, a pornografia e seus males.
Lição 10, os dramas da depressão. Lição 11, suicídio, sinais e alertas. Lição 12, cuidado com as fake news. Lição 13, os perigos da igreja online. Então, só temas atuais e que, de fato, geram para nós desafios enormes, não tenho dúvida, mas também gera para nós muitas oportunidades. Amém, povo de Deus? Então, nós vamos aí, lição de número 1, desafio de fazer a diferença, que tem o seu texto áureo, você pode acompanhar na revista ou no telão o texto áureo aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 e o verso 2. Nós temos a aplicação da revista, que é uma espécie de um resumo da lição, numa frase, ou no máximo algumas lições, 2 frases. Diz que a igreja não deve provocar oposição gratuita, mas também não deve negociar a verdade para viver em paz com o mundo. Preste atenção nessa frase. A igreja não deve provocar oposição gratuita. Ou seja, o que está dizendo com isso aqui? A igreja não deve ficar entrando em polêmicas de forma gratuita. Mas também não deve negociar a verdade. Então, ou seja, a igreja precisa se posicionar. E aí nós vamos ver aqui alguns aspectos que a igreja precisa fazer. É esse posicionamento de não negociar a verdade, né, ainda que isto nos custe alguns preços, certo? A lição tem algumas metas, cada tópico aí. O primeiro, destacar o importante papel da igreja como sal e luz do mundo. O segundo tópico, afirmar que é tarefa da igreja ser guardiã e propagadora da verdade. O terceiro tópico, pontuar que a igreja é o povo que representa os interesses de Deus na terra. Na sua revista, tem o texto bíblico básico, Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 20. Hoje eu vou usar aqui uma dinâmica um pouquinho diferente e um tom um pouquinho diferente do que normalmente eu uso nas lições. Ok? O texto diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Amém? Virando a página aí, para a introdução, para a gente não perder o nosso tempo. Para introduzir os temas que trataremos a seguir, e você viu a lista deles, queremos reafirmar alguns dos papéis da igreja neste mundo. Um dos grandes equívocos é pensar que a igreja deve ficar totalmente indiferente aos assuntos da vida em sociedade. Preste atenção nisso. Tem gente que acha que nós já estamos no céu. Só que isso aqui não é céu. Você tem uma carteira de identidade. Se não tem, devia ter. Você tem um CPF. Você tem outros documentos. Antes de você ter isso que eu acabo de citar aqui, um RG, um CPF, você tem uma certidão de nascimento.
Então, ou seja, nós somos cidadãos. Nós somos pessoas, nós somos gente. Então, é uma bobagem pensar que nós estamos aqui na terra e que não devemos nos envolver com as demandas da terra. Certo? Então, nós lidamos com coisas espirituais, mas nós lidamos também com coisas sociais. Diante desse fato de que nós somos cidadãos, nós temos direitos como cidadãos, nós temos deveres como cidadãos. Diante do fato que nós somos pessoas espirituais, nós também temos nessa terra deveres e também direitos. E nós precisamos honrar isto. Não se iluda, a igreja não está na terra à toa. Tem propósitos a serem cumpridos aqui. Tem uma missão específica de Deus para nós cumprirmos aqui. Então não ache que nós, enquanto pessoas, nós estamos isentos e ficar indiferente aos papéis que a igreja precisa desempenhar aqui. Continuando aí a leitura. Embora a igreja não seja deste mundo, ela não está aqui por acaso. Contudo, Jesus ensinou seus discípulos a manter prudência e simplicidade em plena harmonia. Eles devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Assim, a igreja não deve provocar oposição gratuita, mas também não deve negociar a verdade para viver em paz com o mundo. É o pedacinho que foi colocado lá na aplicação. Então, ou seja, nós estamos aqui, nós temos papéis a serem desempenhados aqui, nós vamos caminhar aqui dentro do conteúdo, isso vai ficar um pouco mais claro, né? No desempenhar desse papel que nós temos a executar aqui, nós não vamos criar problema, oposição gratuita, situações em que comprar briga assim de forma desnecessária, para cumprir esse propósito. Em contrapartida, reafirmando que a igreja também não deve negociar a verdade. Ok? O primeiro tópico aí, a igreja é sal e luz. O texto de Mateus 5, 13 a 16. Jesus usou duas metáforas, ou seja, dois exemplos, para descrever a influência da igreja no mundo. A primeira metáfora é o sal. Trata, então, da influência interna. Olha que coisa fenomenal que o Hernandes Dias Lopes disse. Esse pedacinho aí é dele. A segunda é a luz, que descreve a sua influência externa. Veja bem, o sal influencia sem ser visto. Então, quando você pega uma comida para você comer, você percebe ali a presença do sal, mas você não vê o sal. Né? Você percebe, você pega lá um arroz, um feijão, pegar aqui o basicão da nossa cultura, você coloca no prato, você olha assim, você não vê o sal. E se alguma dona de casa aí temperar o arroz e o feijão aí a ponto de você olhar e ver o sal, meu filho, você não vai conseguir comer, com certeza. Né? Mas quando você come, você não está vendo, mas aí você percebe ele. Isso aqui é a influência interna. Agora, olha que coisa que continua aí. A luz influencia sem deixar de ser vista, ou seja, o sal influencia ao infiltrar-se. A luz influencia ao irradiar-se. O sal, embora não possa ser visto, é sentido. A luz, embora não possa deixar de ser vista, é reveladora. Eu achei isso aqui, assim, sensacional. Simplesmente sensacional. Então, ou seja, a influência do sal é interna.
A influência do sal, você olha assim a grosso modo, você não percebe. A luz é diferente, a luz você já percebe. Esse ambiente aqui, se não tivesse essas lâmpadas acesas aqui, embora estejamos durante o dia, esse ambiente aqui não estaria claro assim. Se você chegar à noite, pior ainda. Então, essa luz, para executar o seu papel, ela precisa ser vista. Diferente do sal, que para executar o seu papel, ele faz de maneira discreta, interna. Ele influencia internamente. Já a luz influencia externamente. Descrevendo isso de maneira melhor, primeiro, a influência invisível. Salte o versículo aí. Se o sal perder o seu sabor, logo perdeu o seu maior propósito e finalidade. Alguns alimentos só têm sabores agradáveis por causa do sal. Ele não é visto, mas todos sabem e sentem o sabor da sua influência. Você já pega uma boa carne aí e come ela sem sal para você ver. Que seja frita, que seja assada. Asse uma picanha sem sal. Experimente comer para você ver que coisa ruim que é. Mas quando você coloca o sal na medida certa, chega então o sabor, né? O tempero, o equilíbrio. Ora, o que o texto está dizendo aqui, se o sal perder o sabor, para nada mais serve, aí o texto lá continua, a não ser pisado pelos homens, uma espécie de sal, naquele tempo, era usado na Palestina, como uma espécie de saibro, que a gente usa aqui na nossa cultura, para espalhar para a estrada, para melhorar o trânsito. É por isso que o texto diz que se o sal não tiver sabor, ele não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, ou seja, ele vai ser espalhado pelo caminho, pela estrada. Alguns alimentos só têm sabores agradáveis por causa do sal. A gente percebe a sua influência. A nossa igreja está para mudar daqui de endereço a qualquer momento. Quando a nossa igreja sair daqui, a vizinhança tem que perceber a ausência da igreja. A nossa igreja, e aqui eu falo de igreja local, mas não é só igreja local, e você como igreja de Jesus, como corpo e morada do Espírito, o templo e morada do Espírito, lá na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, na rua onde você mora, você é um representante de Jesus lá, você é a igreja de Jesus lá. E você tem que influenciar. Se somos sal, nós precisamos influenciar no ambiente que nós estamos. É isso que o texto está dizendo. As pessoas têm que sentir a diferença pelo ambiente que nós estamos. É isso que o texto está dizendo. Isso aqui fala de sabor. O texto aí, embora não vou continuar a leitura nesse subtópico, fala também de conserva. O sal, além de produzir sabor, que isso aqui fala de equilíbrio, sabor fala de equilíbrio. Além de produzir equilíbrio, o sal também conserva. De certa forma, ou de forma completa, podemos dizer assim, a igreja é quem conserva esse mundo do jeito que está. Ainda que o mundo vai se deteriorando, como a gente sabe que a cada dia a malignidade, a maldade, a desobediência, a promiscuidade, o pecado e qualquer outra coisa similar que você queira acrescentar a isso, a cada dia aumente, mas quem gera essa conservação do mundo, para que o mundo não seja destruído, é a igreja que está aqui, gente. É o papel da igreja aqui, é que preserva o mundo da destruição. Então nós somos uma espécie de equilíbrio, de proteção. O mundo está caído. Aí tem gente que pensa o seguinte, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Tem gente que diz o seguinte, olha,
é bíblico que vai acontecer tudo isso que está aí. Sim, é bíblico. Só que, duas coisas. Primeira, eu não devo ser o agente para fazer as atrocidades que a Bíblia diz que vão acontecer. Eu não devo ser o agente para fazer essas promessas ou profecias se cumprirem. Deixa o ímpio realizar isso. Segunda coisa, vou usar aqui uma palavra que num tom político geral, caminha para um lado que não é o meu posicionamento. Mas nesse sentido aqui, a igreja deve ser a resistência. É a igreja que resiste à destruição do mundo. Então o mundo vai de mal a pior. O mundo vai só afundando. O mundo vai só se deteriorando. O mundo vai cada vez mais sendo envolvido pelas artimanhas e intenções malignas. Mas a igreja, nesse aspecto aqui, como sal, é a igreja que se posiciona como resistência. A igreja que resiste para não deixar que o mundo seja destruído. Vai ser destruído ao seu tempo, mas enquanto a igreja estiver aqui, a igreja deve cumprir o seu papel como conservante desse mundo. Amém? Ou não? Tem um destaque aí do Tasker, aportuguesando a pronúncia. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Os discípulos está vendo? Então o mundo está assim. O padrão moral baixo, instável, ou em alguns aspectos que nem existe. Mas a igreja, ela foi chamada para ser esse purificador. Para o segundo tópico aí, segundo subtópico, melhor dizendo, a influência visível. O mundo está em completa escuridão, mergulhado em um abismo sem fim. Todavia, a igreja é a luz que orienta e revela a sujeira. Jesus disse que a igreja deve causar um profundo impacto no mundo, assim como a luz causa nas trevas. Gente, olha o que Jesus disse com essa palavra. Você tem um ambiente totalmente escuro. De repente você acende uma luz nele. Pá. O que aconteceu? A luz, ela impactou diretamente as trevas, a escuridão. O que estava escuro, quando você acendeu a luz, acendeu a lâmpada, mudou, por causa da presença da luz. O que Jesus estava ensinando é que do mesmo jeito que a luz muda o ambiente que está em trevas, a igreja também, ela deve causar um profundo impacto no mundo que está em trevas. Lá no finalzinho aí desse subtópico, assim como o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade, a luz, para ser útil, não pode ser escondida. A gente aprendeu, pelo menos assim, eu aprendi assim, e ouvi muita gente ensinar isso ao longo da minha vida toda. Você precisa estar na igreja por causa de Jesus. Você não deve estar aqui ou deixar de estar aqui por causa de A ou B. Você deve estar aqui por causa de Jesus. Eu entendo isso. Eu entendo. Só que esse pensamento, por que normalmente as pessoas diziam, e muitos ainda dizem isso? Dizem isto, que nós precisamos estar aqui por causa de Jesus, quando alguns de nós falham na sua missão como luz.
quando alguns de nós, falando aqui num português bem simples, vacila. Quando alguns de nós cometem algum vacilo, aí sempre surge alguém, você precisa estar na igreja por causa de Jesus. Só que esse pensamento não é bíblico. O texto diz, olha, assim brilha a vossa luz. Jesus disse, olha, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Então a luz, o papel da luz não é ficar escondida. O papel da luz é brilhar. O papel da luz é impactar as trevas, revelar o que está oculto. Entende isso? Então, ou seja, dentro dessa ideia de que você precisa estar aqui por causa de Jesus, eu entendo o que é isso, mas as pessoas que estão lá fora, elas precisam sentir o interesse de estar aqui também, através da minha e da sua luz que brilha diante delas. O que Jesus está dizendo, olha, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. O que está dizendo é que a minha luz, quando brilha, precisa motivar as pessoas que estão lá fora a vir para cá também, sair das trevas e vir para o lugar onde está claro. Entende isso? Então, Jesus, ele pode ser sentido. Nós estamos aqui, nós já sentimos a presença dele aqui. Mas quando é que ele é visto? Quando a nossa luz, que na verdade não é nossa, mas é a dele que brilha em nós, é vista. Onde que as pessoas vão ver Jesus? Quando olham para mim e você. Então esse é o papel da igreja. Se por um lado a nossa influência, ela é interna, ela gera um ambiente de mudança. Se por um lado ela gera um ambiente de equilíbrio, por outro lado, ela gera também, deve gerar, um ambiente de clareza, um ambiente de influência visível, um ambiente de diferença. É isso que o texto está dizendo. Finalizando aí, esse subtópico, a igreja não pode se esconder, mas deve resplandecer a sua luz, para que todos as vejam e glorifiquem ou louvem seu Pai que está nos céus. Certo? É assim que precisa ser o papel da igreja. O terceiro subtópico, para aí ficar um pouquinho mais claro para nós, se ainda já não está, lá na última frase aí dessa coluna aí da página 4, contudo, localizou? Contudo, nos 2 últimos séculos, a igreja muitas vezes tem sido insípida em relação a seu papel neste mundo. Por muitos anos, líderes ensinaram que a igreja não devia se envolver com as questões aqui da terra. Com isso, acabamos entregando nas mãos dos ímpios setores importantes da nossa sociedade. A educação, a mídia, a cultura estão dominados por ideologias malignas, e isso alastrou-se bem embaixo dos nossos olhos. Aliás, com raras exceções, até o nosso discurso foi moldado para se encaixar na proposta do politicamente correto. Preste atenção nisso aqui. O que o texto está dizendo aqui da lição, antes de onde nós começamos a leitura, é sobre a influência da reforma protestante. Muitas coisas que a sociedade vive hoje, mesmo a sociedade incrédula, ímpia, é influência da reforma protestante, como, por exemplo, a escola. A escola aí, ao alcance, que seja boa, que seja ruim, que seja pública, que seja particular, ela é uma influência da reforma protestante. Muitas outras coisas aconteceram por influência da reforma protestante. A igreja marcou
naquele tempo, assim, uma posição muito forte diante da sociedade. Nós somos conhecidos na sociedade como protestantes. Ou alguém tem dúvida disso? Não? Nós somos conhecidos como protestantes. Amenizamos um pouquinho a palavra, parece que até para se encaixar no politicamente correto, e nos tornamos evangélicos. Então, hoje, nós mesmos nos referimos. Às vezes, alguém lá de fora pergunta para nós assim: você é protestante? A gente responde: eu sou evangélico. Parece que tomamos medo da palavra protestante. Parece-me, eu tenho a impressão, que é exatamente para moldar o nosso discurso dentro do politicamente correto. Porque a palavra protestante já dá essa ideia aí de bater de frente. Né? Só que o que acontece? A igreja, ela teve sim um papel, e tem um papel importante. Naquele período da reforma protestante, qualquer um de nós, acostumados com a nossa cultura brasileira aqui, desse não me toque, nós ficaríamos escandalizados com o que aconteceu naquele tempo. Qualquer um de nós ficaríamos escandalizados com o discurso dos apóstolos, por exemplo, principalmente o apóstolo Paulo. E eu digo mais, muitos de nós escandalizariam com o discurso de Jesus diante da sociedade daquele tempo. Não se iluda. E a gente não pode perder isso. Vou repetir aqui porque vale a pena. Nós não estamos aqui, quem me ouve diz amém. Nós não estamos aqui na terra para fazer oposição gratuita. Para ser opositor simplesmente porque é contraditório. Não é isso. Mas a gente precisa entender o nosso papel. Irmãos, eu fico assim, de certa forma, era uma vez, de certa forma, entusiasmado, quando eu vejo alguns pastores, cantores, se apresentar na mídia. Esses programas de auditório, nós já vimos isso acontecer um monte de vezes. Vai lá um pastor, vai lá um cantor, e a gente fica emocionado. De certa forma, esta é uma ferramenta que Deus está usando. E que no dia de amanhã, muitas pessoas que talvez nunca tiveram coragem de colocar o pé na igreja, será usada essa ferramenta para condenação dessa pessoa que ouviu a mensagem sendo pregada. Só que, por outro lado, isso também me assusta. Porque é o seguinte, isso se muitos pastores, muitos cantores, muita gente nossa, está no meio secular, em que o ímpio tem prazer de ouvir as suas mensagens, significa que a mensagem que nós estamos pregando não está confrontando o pecado como deveria confrontar. Porque a mensagem que nós pregamos precisa causar incômodo aos ouvidos do pecador. E não fazer o pecador sentir prazer de nos ouvir, gente. Isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Entende aqui o que eu estou lhe dizendo? Eu não quero ser aqui extremista, ser mal interpretado, não é nada disso. Eu já recebi muitos vídeos, curtinhos, vídeos que a gente mesmo edita, né? Esses videozinhos curtinhos, você recebe aí 1 minuto de pregação, de gente ímpia, mandando para mim. Mandou lá do pastor fulano de tal, contou um negócio engraçado na igreja, pá, mandou. O ímpio sentindo prazer de ouvir um pregador, um pastor. Porque, a meu ver, sem nenhum radicalismo aqui, a meu ver, no geral, estou falando aqui de maneira geral, não estou falando de coisa pontual, estou falando de maneira geral. No geral, a mensagem que nós estamos pregando não está confrontando o pecado.
A mensagem que nós estamos pregando massageia o ego, mas não causa arrependimento. No geral, a mensagem que nós estamos pregando, ela gera entusiasmo, mas ela não gera conversão. Por quê? Percebam uma coisa? Por partes aqui, esse subtópico aqui é importantíssimo. Moldamos o nosso discurso. O politicamente correto é um princípio do marxismo cultural, que nós vamos estudar na lição de número 2. O marxismo cultural está impregnado na sociedade de uma maneira assim fortíssima. E um dos princípios dele é esse politicamente correto. O que é o politicamente correto? É que você não pode falar alguma coisa que vai constranger o outro. Entende isso? E aí nós estamos moldando o nosso discurso. Nós não podemos criar oposição gratuita, mas também nós não podemos vender a verdade. Para pregar a verdade, para falar a verdade, a igreja não pode e não deve baixar o nível do linguajar. A Bíblia, ela trata de vários assuntos. Qualquer demanda da vida que você quiser, você encontra na Bíblia de forma direta ou indireta. Só que a Bíblia usa a linguagem chique, clássica. Você tem lá na Bíblia. E José não conheceu a Maria até que o menino nasceu. Todo mundo sabe o que é que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo com isso que José não tomou Maria por mulher até que Jesus nasceu. Só que a Bíblia usa o termo, não conheceu. Linguagem chique e vários outros. Sem se esquivar. Então a gente precisa cumprir o nosso papel. A gente precisa fazer a missão que Ele nos confiou, sem baixar o nível, mantendo o alto nível, mantendo a ética, mantendo a disciplina, mantendo a prudência. Grato. Sem vender a verdade. E por causa disso, gente, de se omitir, aí, tá aí, entregamos na mão do ímpio setores importantes da nossa sociedade. Eu não quis colocar a política aí não para deixar para lição específica sobre a política. Nós entregamos. Eu vivi num tempo de criança e adolescente lá na capital de Minas Gerais, chamada Dom Lara. É que na época era proibido ter televisão. Eu voltava da escola, que eu andava 14 quilômetros, quinta, oitava, eu andava 14 quilômetros para ir para a escola. A Silvinha morou lá em Dom Lara. 14 quilômetros para ir para a escola. 7 para ir, 7 para voltar. A maioria das vezes a pé. Até que eu comprei uma bicicleta para mim. Naquela época era uma bicicleta feita de ferro mesmo. E que para pegar ela, na época, para você ter ideia, eu tinha dificuldade. Eu tinha 11 anos na época, eu tinha dificuldade de levantar a bicicleta do chão. Você lembra desses encanamento de ferro que tem mesmo? Era aquela lá, era uma calói. Espero que Ferrugem tenha comido ela, jogado para aqueles cantos fora lá. E aí, na época não tinha televisão. A igreja ensinava que era pecado ter televisão. Voltava da escola, tinha uma vizinha lá, que deixava a televisão ligadinha no SBT, para mim assistir o Chaves, antes de chegar em casa. Que bênção que era, assistir o Chaves.
Uma maravilha. Lá em casa não tinha. E aí tinha dia, filho, que do Chaves vinha cinema em casa. Você lembra, Maite? Não vem com onda, não. Não sei se você lembra. Cinema em casa depois. Aí emendava, chegava em casa tarde, e o pai ficava brabo no mundo, pastor Adalto, você imagina. Entra assistir cinema em casa, ir para a enxada, eu preferi o cinema em casa. Mas a igreja entregou, estou falando de maneira em geral, eu sei que isso não era coisa de batista. A igreja entregou na mão do diabo a televisão. Né? E aí poderia ter um canal nível nacional com uma programação topíssima, evangélica, 24 horas por dia, aberto para todo mundo. Hoje que ainda apareceu aí, mais ou menos ainda, mas nós somos entregando, sabe? Entrega cultura, entrega política, entrega televisão, entrega outras coisas, sem parar para pensar. Irmãos, não dê ao diabo aquilo que não é dele, mas dê a Deus tudo aquilo que é de Deus e use para Deus aquilo que pode ser usado para fazer glorificar o nome dele e crescer o reino dele. Né? Então é isso aí. O que você precisa guardar aí, resenha do tópico 1. O sal influencia sem ser visto, mas pode ser sentido. A luz, embora não possa deixar de ser vista, é reveladora. Assim, a igreja não deve passar desapercebida. A igreja precisa ser notada. Amém? Segundo tópico, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Primeiro, sube aí, coluna da verdade. Na construção civil, o pilar ou a coluna tem a função de receber toda a carga da edificação, transferindo-a para outros elementos, como a fundação, por exemplo. Em termos espirituais, Cristo é esta fundação. Ele é a pedra principal, o fundamento mais elevado. É sobre ele que a igreja está firmada e sustentada. Irmãos, a igreja, ela não está firmada em Pedro. A igreja não está firmada em si mesma. A igreja está firmada em Jesus. Ele é essa pedra principal. Né? Lá, caminhando para o finalzinho desse subtópico aí, assim é dever da igreja, localiza aí, deve ser a última frase, tem um texto em aspas, assim é dever da igreja levantar a verdade de tal forma que todos a vejam. João Calvino dizia que Deus não mais desce do céu, nem diariamente nos envia mensageiros angelicais para que publiquem a sua verdade, mas usa a sua igreja a quem escolheu para esse propósito. Então preste atenção numa coisa. A igreja está firmada em Jesus, que é a pedra principal. A igreja é a coluna que mantém a verdade, que é Cristo, que é a palavra erguida. A igreja, ela é quem cumpre esse papel de elevar a verdade, de sustentar a verdade. Olha a fala aí, replicada aí do Calvino. Deus não manda anjo mais, gente. Diariamente, você não vê falar, apareceu um anjo ali e deu uma mensagem aqui para Caratinga. Quem faz isso é a igreja. Quem prega isso é a igreja. Eu e você é que somos os responsáveis por manter essa verdade publicada, para que o mundo conheça, para que as pessoas conheçam. É papel nosso falar dessa verdade. A igreja não pode se omitir. Existem duas maneiras aqui de publicar a verdade. Primeira, falando a verdade,
E segundo, defendendo a verdade. A igreja brasileira adotou um tom. Esse tom é um tom perigoso. De certa forma, nós estamos defendendo a verdade só quando a verdade está sob ataque. Quando alguém ataca, a gente defende. Só que nesse sentido aqui, a igreja, ela precisa pregar a verdade não apenas nesse tom de defesa. Como, por exemplo, nós estamos aqui para frente, aqui com domingos aqui, falando sobre ideologia de gênero, falando sobre homossexualidade. Espera aí, você só vai falar que a homossexualidade é pecado só quando aparecer aqui, por exemplo, gays querendo que a igreja faça casamento, querendo ser membro da igreja e em prática homoafetiva? É só assim? Nós vamos amoldar o nosso discurso simplesmente para defesa? Então, nesse sentido, a igreja ela precisa defender a verdade, mas também anunciar a verdade. Antes da verdade ser atacada, a igreja precisa propagá-la. É isso que o texto está dizendo. A igreja, ela é coluna da verdade, ela que sustenta a verdade, para que todos vejam. Quando Paulo falou isso aqui, está mais para frente aqui, mas eu já vou adiantar. Quando Paulo falou isso aqui, falou isso para Timóteo, na cidade de Éfeso tinha um imponente prédio, templo da deusa Diana. E uma das marcas daquele prédio eram colunas importantes. Eu tive esses dias lá no Templo de Salomão, a réplica dele lá no São Paulo. Na frente dele, quando você chega aqui, você pegar na internet, você vai ver, tem o que destaca de início, colunas grandonas assim, ó. Esquece isso aí. Diz o pastor Adalto que foi pegar uma aula lá. Foi bom o culto, pô, foi bom. Foi bom. E aí, o papel da igreja como coluna é manter a verdade vista. Fundamento da verdade, segundo subtópico aí. Sendo Cristo o fundamento da igreja, a igreja, por sua vez, é o fundamento da verdade. Ó, entenda isso. Cristo é o fundamento da igreja. A igreja é o fundamento da verdade. John Stott disse que a igreja, enquanto fundamento, tem a função de sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra sob o peso de falsos ensinos. Então, ou seja, a igreja sustenta a verdade erguida, ainda que a verdade seja atacada, a igreja tem o papel de sustentar a verdade. A verdade está sendo atacada o tempo inteiro. É papel da igreja manter, sustentar a verdade erguida. Chega alguém e chuta, chega alguém e bate, chega alguém e dá uma marretada, chega alguém e dá um soco, chega alguém e cospe, chega alguém e dá uma chicotada. A igreja tem um papel de sustentar a verdade erguida. Não deixar a verdade cair. Diante das mentiras e enganos deste mundo, a igreja tem como missão assegurar a verdade. Não, irmãos. Assegurar a verdade. Olha aqui, Jesus disse, nós lemos o texto aqui. Jesus disse que alguns de nós seríamos entregados à prisão. Alguns de nós seriam entregues às autoridades. Uma juíza na Bahia fez recentemente um pastor retratar na igreja. Ele pregou um sermão na igreja, falando da Bíblia, de que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea Deus criou, não sei o que e tal. Um grupo ativista LGBT processou o pastor. A juíza fez ele 30 dias declarar na frente da igreja, revogando a palavra que ele havia dito.
eu vou preso, mas eu não faço. Pode prender, pode mandar levar. Não tem dessa, irmão. Nós vamos amoldar, nós vamos recuar. E se Jesus tivesse recuado quando as pessoas começaram a batê-lo, cuspi-lo, xingá-lo? E foi firme até o final. Não estamos aqui para criar oposição gratuita. Mas nós também não somos medrosos e covardes daqueles que olham para trás. Alguns lugares que eu passei pregando, naquela fase minha de atender a agenda e acular, a Bianca já ficou com medo de eu apanhar na porta da igreja. Eu nunca vendi a mensagem que Deus me deu para pregar. E eu não sou melhor do que ninguém, isso é o meu dever. Não estou fazendo nada mais do que minha obrigação. Sabe, irmãos, nós não podemos vender a verdade. A igreja depende da verdade para a sua existência. E a verdade depende da igreja para a sua defesa e proclamação. Se a igreja vender a verdade, ora, ela deixou de ser igreja. Do mesmo jeito que a igreja depende da verdade para ser igreja de fato, a verdade depende da igreja para a sua proclamação. Aqui é uma engrenagem. A igreja jamais deve se omitir diante dos enganos e injustiças que esse mundo pratica. Fale a verdade, pregue a verdade, custe o preço que custar. É isso, esse é o papel. O que Paulo, lá na última frasezinha aí dessa coluna, a página 5 e virando a página, o que Paulo estava ensinando é que se a igreja permanecer enclausurada, sem se importar com a verdade, acabará sendo cúmplice do engano. Irmãos, preste atenção. No meio dessa guerra cultural da qual se procura a desconstrução da igreja ou da identidade cristã, não dá para ser neutro. O mundo está em trevas. Não dá para ser neutro. Se a gente permanecer em cima do muro, perdemos o relevante papel que cabe à igreja. Vamos caminhar aqui e ver se dá para fazer mais alguma coisa? Resenha do tópico aí. Cristo é o fundamento. Não terminei esse, não, vamos terminar. Verdade relativa. O que é verdade relativa? Vem de uma ideologia chamada relativismo. Olhe para mim, vou citar sem ler. O que é isso? É a ideia de que a verdade depende do ponto de vista. Essa é uma filosofia do relativismo e que também está ligado ao marxismo cultural. Ou seja, o relativismo, ele prega que não existe uma verdade fixa, real. Não existe uma verdade única. Ou seja, o relativismo diz que a minha verdade depende do meu ponto de vista e que não necessariamente é o mesmo seu. Em que uma verdade para mim pode não ser uma verdade para você. O que isso confronta diretamente? É que, por exemplo, aquilo que eu entendo que é pecado é minha visão, mas para o outro não é. O outro não acha que é pecado. Aquilo que é uma verdade para mim, para o outro não é. Isso entra em vários aspectos, né? Jesus é Deus para mim, mas para o outro não é. A Bíblia é a palavra de Deus para mim, mas é relativo para mim, mas para o outro não é. Entende isso? Olha que ponto perigoso. Assim, a verdade pode se aplicar para algumas pessoas e para outras não. Todavia, lá no meio aí, a verdade é pura, cristalina, imparcial. Paulo disse que nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. O que Paulo está dizendo é o seguinte:
não dá para ser opositor da verdade. A verdade é a verdade, pura, cristalina, justa. Essa é a verdade. A verdade para nós, irmãos, é isso aqui, ó. É aquilo que a palavra de Deus aponta para nós. Esta é a verdade. Pensando diferente ou não, crendo diferente ou não, esta é a verdade. Amém? Caminhando para o próximo, para fechar, 5 minutos eu termino. A igreja é representante de Deus na terra. Primeiro, porque somos povo escolhido. Segundo, somos sacerdotes reais. Terceiro, somos nós, a igreja, quem proclama os feitos de Deus. Como povo escolhido, Israel na antiga aliança era esse povo escolhido. Qualquer pessoa, qualquer nação que quisesse servir ao Senhor, deveria entrar nos moldes daquilo que Israel pregava. Israel era quem pregava Deus no Antigo Testamento. Nós temos a conversão de diversas pessoas no Antigo Testamento a partir do espelho, que seja nacional ou individual de Israel. Nós temos a conversão de Raabe, nós temos a conversão de Ruth, nós temos outras conversões de gente que não era israelita, mas por causa da mensagem de Deus pregada, seja pela nação e seja por alguém individual, essas pessoas se converteram ao Senhor. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, isso foi transportado para a igreja. Agora a igreja de Deus não é formada apenas pelos israelitas que se converteram a Jesus. A igreja é formada agora por judeus que se converteram a Jesus e por gentios. Todas as nações do mundo agora reunidas em torno de Jesus. Quem quiser servir ao Senhor, precisa ouvir a mensagem que a igreja prega, precisa se espelhar naquilo que a igreja é, precisa ser aquilo que a igreja ensina que precisa ser. Logo, a igreja ensina que a pessoa, para servir ao Senhor, deve se enquadrar nos padrões que a Bíblia aponta. Então, nesse sentido, nós somos o povo escolhido. Cada cristão deve compreender que isso não é uma questão de status, porque isso virou moda. Virou moda. Virou moda um monte de gente aí que se apresenta nas mídias dizendo que é crente, mas quando você vai ver o testemunho de vida da pessoa, não é condizente com o cristianismo. Porque isso ganhou uma espécie de status. Teve uma época que se alguém chegava para o ímpio e falasse que era crente, a palavra dele era respeitada. Falar que era crente era sinal de cumprimento daquilo que se dizia. Então, algumas pessoas começaram a entrar nessa onda. Só que isso aí acabou manchando a nossa moral diante da sociedade. Porque muitos que se dizem estar no nosso meio, na verdade, estão apenas por status. Mas a igreja não foi chamada apenas, ou não foi chamada para isso. Não é nem apenas, a igreja não foi chamada para isso, não é nada disso. A igreja foi chamada para cumprir propósito, para ser o povo escolhido para levar a mensagem de Deus. Em segundo lugar, para ser sacerdote real. O que acontece? A palavra sacerdote significa construtor de pontes. O sacerdote no Antigo Testamento era a pessoa responsável por apresentar o sacrifício diante de Deus para fazer a intermediação entre o pecador e Deus. Quando Jesus morreu, nele, a Bíblia diz que fomos feitos sacerdotes. Então, nesse sentido aqui, de ter livre acesso diante de Deus, não existe elite espiritual. Todos nós, é Jesus, olhe para mim, é Jesus quem nos garante isso. Todos nós, nele, o acesso está livre. Nenhum de nós aqui precisa de mais ninguém
pode ter sido um bom exemplo de cristão, como algumas organizações, e principalmente a Igreja Católica, mas não é só ela, pega alguns personagens do cristianismo e coloca como intermediadores, como fazem com Maria e tantos outros. Pode ter sido um excelente exemplo, como foi o caso de Maria, mas nenhum desses é capaz de fazer essa intermediação, porque quem faz essa intermediação é Jesus. Mas no outro aspecto de ser sacerdote aqui, o que o texto está dizendo? É de levar a mensagem, é de mediar aqui o conhecimento, para que as pessoas que estão lá fora conheçam o plano da salvação, conheçam a Jesus. Então preste atenção, não vai vir anjo do céu para pregar a mensagem de Deus aqui em Caratinga. Essa missão é minha e sua. É nesse sentido que nós somos sacerdotes. Em terceiro lugar, somos nós quem proclamamos os feitos. Aqui no sentido aqui de sermos embaixadores. Agora somos embaixadores de Deus e de seus gloriosos feitos. Não podemos calar a nossa voz, não podemos guardar para nós essa mensagem. Precisamos proclamar em alto e bom som quem é Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Você tem alguma coisa para falar do que Jesus fez por você? Se não fosse Jesus na sua vida, onde é que você estaria agora? Se não fosse Jesus na sua vida, o que você seria agora? Quem você seria agora? Você pode testemunhar a respeito daquilo que Jesus fez por você e fez em você. Você pode proclamar o que Jesus fez através de você. Fale do que Ele fez em você, fale do que Ele fez por você, fale do que Ele fez por todos nós, pelo mundo. Represente Jesus, fale da sua obra, fale do seu plano de salvação. Só que, olha o que acontece aqui. Isso aqui fala principalmente para nós, pastores. Olha só, estamos nos ocupando na maior parte do tempo mais na solução de problemas internos do que atacando as obras das trevas. Sabe o que acontece? Se o pastor não ficar atento, irmãos, vai surgir, vamos falar aqui para nós aqui, uma igreja dessa aqui com cerca de 400 membros, bem no simples mesmo, no popular, para você entender o que eu estou dizendo, mas respeitosamente. Vocês sabem que eu não sou desrespeitoso. Se o pastor não ficar atento, ele vai ficar aqui o tempo inteiro só resolvendo pepino. Uma igreja desse tamanho, de 400 membros, surgem muitos problemas. Isso é fato. Parece que Satanás descobriu uma ferramenta e alguns de nós se incumbe de dar lugar para que algumas situações gerem, e muitos líderes ficam se ocupando a maior parte do tempo na solução dos problemas internos, do que se envolvendo ou envolvendo a igreja, ou fazendo a igreja envolver para atacar as trevas que estão lá fora. Pense nisso. Nós precisamos resolver, tem problema, onde tem gente tem problema, nós precisamos resolver os problemas, mas quanto menos gerarmos problemas, isto é melhor, nós vamos dar chance para a igreja avançar. Quantos estão compreendendo, dizem amém. Enquanto mantivermos focados com o que acontece dentro das quatro paredes, Satanás continuará ganhando terreno e ceifando vidas lá fora. Conclusão, vivemos em um tempo de grandes desafios à nossa fé. O mestre já havia nos alertado que esses dias não seriam fáceis. Todavia nos garantiu que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Lutero dizia que a igreja é um batalhão em prontidão e uma guerreira heroína que luta até mesmo contra as portas do inferno e que vence e triunfa e governa contra o pecado, contra a morte e contra o causador de ambos, a saber, o próprio diabo. Assim, a igreja segue sua marcha triunfal, aguardando o grandioso retorno do noivo. Amém? Desafios e oportunidades. Esse é o desafio de fazer a diferença. Eu espero que seja um tempo
proveitoso de crescimento para todos nós. Passa aí. E eu encerro aqui. Só para fazer uma inserção, né? Insere-se aí, filho. Há 6 anos atrás eu entrei na empresa onde eu trabalho hoje e eu lembro que era um ambiente muito turbulento e as coisas foram acontecendo e de um ano para cá, né? Não, aí nesse tempo eu comecei a pedir ao Senhor direção, uma forma de fazer a diferença lá dentro, né, da empresa, onde é um ambiente onde a gente passa um dos maiores tempos, né, o maior tempo da nossa vida praticamente, a gente passa trabalhando. E aí, de um ano para cá, mais ou menos, eu consegui aí o feito de fazer uma célula dentro da empresa, né? Aí toda segunda-feira pela manhã o Jean trabalha comigo, a Rayane também. A gente tem a oportunidade de falar acerca da palavra de Deus, né? Contar testemunhos. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu falei com o pessoal assim, com a equipe, eu falei, gente, ó, toda segunda-feira às 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui falando acerca da palavra de Deus. Fique à vontade. Tem pessoas de diversas religiões, né? Tem gente que nem acreditava em Deus. E as coisas foram acontecendo, a gente começou a orar e as pessoas começaram a ir todo dia, 8 horas da manhã, aparecendo e foram indo. E hoje, né, qual que é a consequência disso? Num ambiente de trabalho que geralmente é tenso, a gente fica ali focado no dia a dia, resolvendo problemas, principalmente a gente que trabalha ali com o seguro, né, o dia a dia é tão turbulento, trouxe leveza, trouxe paz. As pessoas nos dias que não conseguem participar me mandam mensagem, e aí, Renato, o que vocês falaram hoje lá? Qual foi o testemunho e tudo mais? E a gente está tendo o desafio e, consequentemente, a oportunidade de falar acerca da palavra de Deus, né? Então, assim, fica a dica aí, vocês que trabalham no ambiente corporativo e têm essa oportunidade, tire um tempo para falar acerca das coisas do Senhor ali, que eu tenho certeza que vai ser transformador, assim como tem sido para nós lá. Pastor, só pautando também mais uma coisa, e essa é a ideia do sal, né? Como o senhor bem externou aqui, o sal, ele dá sentido a alguma coisa. Coma uma picanha sem nada, não vai ser saborosa, porque não tem nada para dar sentido a ela. E assim é a nossa vida. Nós fazemos a diferença na vida de alguém. O sal faz a diferença na vida de algum alimento. O arroz é uma delícia, mas come o arroz sem sal. Não tem gosto, né? Então, o Senhor nos chama de sal porque a gente dá sentido e, além de dar sentido a alguma pessoa, damos também sabor à vida de alguém. Não há nada igual.